noite, boa noite. Vamos chegando. A gente teve um probleminha aqui com a conexão, mas tá tudo ok. Hamilton, boa noite, meu querido. Tivemos aí um probleminha com a conexão, mas já tá tudo ok. Tá bom? Vamos começar o nosso evangelho. Um pouquinho atrasado, às 8 horas e 10 minutos, mas tá ok. Esperar aí as pessoas chegarem. Grey Sampaio. Grande abraço, meu irmão Grey. Vamos aqui dar uns minutinhos. O nosso querido Hamilton está pedindo que a gente dê aí uns minutinhos. A gente vai colocar aí uma música para você. Tá bom? Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Paulo Estevão, esse espaço na internet que traz um pouco do trabalho do Grupo Espírita Paulo Estevão, para que a gente possa construir as conexões divinas. E na quarta e na quinta-feira temos sempre o nosso Evangelho aqui pela internet. Sejam bem-vindos. Esperar um tempinho as pessoas chegarem, né? As pessoas estão chegando aos poucos. A Silvia Costa, boa noite. A Adriane Ribeiro, minha amiga Adriane, satisfação em vê-la aqui. A Sandra Macedo. Vamos lá, né? Essa música é linda, né? Não sei se vocês estão escutando essa música do Tim Vanessa, que fala sobre as vestes do amor. Uma amiga minha me passou um dia desse, eu não conhecia essa música. Essa música é simplesmente linda e me tocou bastante essa música. Cleide Cândido, boa noite. O Fabiano Oliveira, grande abraço, Fabiano, meu xará. Esperar um pouquinho as pessoas chegando, né? Eu também sou fã do Tim Vanessa, viu, Sandra? Sou fã do Tim Vanessa. Quando for umas 8 horas e 15 minutos a gente começa, tá bom? A dar os informes e fazer a reflexão do nosso Evangelho. O Evangelho hoje está bem especial, bem especial. Fala de pobres de espírito. O que é que a gente entende sobre ser pobre de espírito? Socorro Costa, boa noite. Socorro Edmilson de Paula, boa noite. Seja bem-vindo. As pessoas estão chegando aos poucos. Oh, a fé que te salvou. Maria de Sá, boa noite, pessoal.
Boa noite. Terminou aqui a música, a gente vai começar aqui informes e vamos fazendo aqui a melhor reflexão, né? Tá bom? O jovem Hamilton me pediu que eu fizesse aqui alguns informes e eu vou passar aqui para vocês, ok? A palestra de amanhã, uma palestra super especial com o nosso... Eu acho que alguns de vocês conhecem, se não conhecerem, vão ter a oportunidade de conhecer o Frederico Menezes. Eu mesmo tive a oportunidade de assistir uma palestra do Frederico aí no JEP, onde me tocou bastante. O Frederico, ele é um grande palestrante, ele é pernambucano e vai amanhã nos dar aí um grande show de palestra, né? Então vai falar sobre o tema influências espirituais em nossos pensamentos, certo? Então assim, amanhã nós temos uma grande palestra com o Frederico Menezes. E toda quarta e toda quinta nós temos aqui, enquanto durar essa questão do recolhimento social, toda quarta, toda quinta nós temos a live do Evangelho que inicia às 20 horas. Hoje deu um probleminha aqui na conexão, mas eu consertei a tempo. Mas toda quarta, toda quinta-feira, nós vamos ter com uma Caroline na quarta, que é a Sagrada Caroline, né? E na próxima quinta, o meu companheiro, amigo, né? Que faz parte inclusive do GEAV, o Lindenberg Castro. Ele vai estar na quinta-feira ministrando aqui o Evangelho, refletindo com todos nós o Evangelho. E o JEP, ele continua recebendo as doações de alimentos todas as segundas, às quartas e aos sábados, no estacionamento, a partir das 8 horas até as 11 horas, no estacionamento do JEP da Água Fria. Então, os amigos que assim quiserem estar fazendo a sua boa ação, levando o alimento para aquelas pessoas que estão precisando, mais do que nunca agora, lá no estacionamento da Água Fria, das 8 até as 11 horas, vai ter uma turma esperando, né? Todos de máscara, né? Todos com cuidado para receber esses mantimentos, tá bom? E vai ter também, pessoal, um leilão beneficente para a campanha de alimentos, ok? O objeto que vai ser leiloado é um quadro de Santa Dulce dos Pobres, certo? Em prol à ação social do JEP. E esse leilão está sendo realizado no Instagram, né? O Instagram, @Tito Flávio Gomes. E se você quiser mais informação, você vai no Instagram do artista, né? Ou vai nos stories do Grupo Espírita Paulo Estevão, que você vai encontrar todas as informações, tá bom? Como de costume, meus queridos, eu gosto de fazer a reflexão do Evangelho falando sobre uma psicografia, né? Trazendo uma psicografia, eu gosto muito da irmã Sheila, mas hoje eu estou trazendo uma psicografia do irmão José, psicografado pelo Carlos Bacelli, né? É um livrinho que me ajuda demais. Toda vez que eu vou com minha família fazer o Evangelho no Lar, a gente sempre utiliza dessas reflexões iniciais. E essa mensagem é muito especial, uma mensagem que faz todo sentido hoje com o Evangelho que iremos aqui fazer. A mensagem diz assim: o que ninguém te furta é o que te trazes dentro de ti. A tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro muita gente o tem. O que você pode fazer diferença é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria, não te precipites na apreciação das pessoas, nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, junta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório não evita decepção. Muito forte. Quem se apega ao transitório não evita decepção. O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intacta. Hoje eu venho falar sobre o que é preciso entender por pobres de espíritos, bem-aventurados pobres de espírito, capítulo 7 do nosso Evangelho. Eu vou começar contando uma historinha
Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa história para a gente fazer a reflexão. A história chama-se O Velho e a Caveira. Em certo tempo existia um rei muito orgulhoso da sua beleza, do seu poderio bélico, da sua condição de majestade. E certa vez esse rei, querendo mostrar todo esse poderio, toda essa beleza, enfileirou as carruagens reais, as carroças reais, trazendo consigo seus vassalos, e desfilavam com toda a pompa, com toda a honra da majestade por todo o reinado. As pessoas simples saíam de suas casas e iam assustadas ver tamanho poder. Mas na mesma estrada que os carros, as carruagens, no caso, passavam juntamente com o rei, estava lá um velho com uma caveira na mão. Ele olhava para a caveira querendo, como se quisesse questioná-la. O rei olhou para aquele homem que não estava observando o rei passar e ficou intrigado. Deu meia volta e parou em frente daquele velho que estava com a caveira na mão. E perguntou o velho: por que você não olhou, não fez a minha referência? Porque sou majestade, preciso receber a tua referência. Preciso receber os teus joelhos no chão quando eu assim passar. O velho homem com a caveira no chão começou a falar e a questionar o próprio rei. Majestade, eu estou aqui há horas com essa caveira na mão, mas eu não estou conseguindo entender o que essa caveira quer me dizer. Eu não consigo descobrir se no passado essa caveira foi uma mulher ou se foi um homem, se teve posses como o Senhor, se foi um homem que tinha bastante vassalos, se tinha bastante poder, ou se foi um homem simples como eu, que vive uma vida simples a mendigar pela piedade das pessoas. Eu estou questionando há um tempo essa caveira e não estou conseguindo entender se essa mesma caveira antes ela não se debruçou em travesseiros de plumas de gansos, se essa mesma caveira não colocou em si uma coroa de um rei, ou se foi parecido comigo, que durmo ao relento, que durmo exposto às intempéries do tempo. Eu estou questionando essa caveira há muito tempo e não consigo descobrir o que ela foi no passado. O rei, por observar aquela discussão, ele simplesmente baixa a cabeça e sai calmo, refletindo todo aquele diálogo. Ele percebeu que toda a pompa, toda a glória, toda a honra, isso é desnecessário, porque no final todos seremos os mesmos. Iremos padecer pela morte, pelos desencarnes. E para que nos pesar a alma com tanta coisa supérflua? Isso é o questionamento que eu quero trazer aqui para vocês. Porque quando nós falamos quem é o pobre de espírito, nós devemos nos arremeter ao nosso orgulho, às nossas condições mais miseráveis da existência, que muitas vezes nós despercebemos. Eu vi numa matéria de jornal, não sei se isso é verídico, mas algumas pessoas falaram que é verídico, que a filha do presidente do Santander de Portugal, o senhor Antônio Vieira Monteiro, que faleceu agora, aos 73 anos, pela Covid, ela disse que, num manifesto emocionado, não sei se é verdade isso, alguns dizem que sim, outros que não, mas se não for, vale aqui a reflexão. Dizendo ela que a família é uma família muito abastada, muito rica, mas o pai dela faleceu sozinho e sufocado, asfixiado, buscando aquilo que é natural para todos, o oxigênio. E que o dinheiro que eles tinham não foi necessário para assim salvar a vida do pai. Mas uma reflexão que a gente pode aqui fazer sobre as nossas condições.
que espírito serei eu, pobre de espírito? E nós vamos entender um pouco sobre essa pobreza de espírito, esse entendimento que para muitos pobreza quer dizer escassez, né? Que pobreza para muitos quer dizer a falta, né? A Comissão dos Direitos Sociais e Econômicos das Nações Unidas, ela qualifica a pobreza como ato de privação, né? Um ato, um manifesto de privação que as pessoas assim têm. E muita gente pensa que a pobreza é basicamente isso, que pobreza é escassez. E escassez para muitos de nós simboliza fragilidade. Fragilidade simboliza incompetência, incapacidade. E aí simboliza também a condição marginal. Porque todos nós queremos ter abundância. E a abundância que precisamos muitas vezes não é aquela do espírito. Muitas pessoas correm atrás da abundância, mas a abundância material e não a espiritual. Muitos correm em busca de uma prosperidade muito relacionada ao vil material, ao dinheiro, às posses, enfim. Mas prosperidade, na palavra, na essência da palavra, não quer dizer isso. As pessoas querem ser aceitas pela sociedade. E para eu ser aceito pela sociedade, eu tenho que estar em extrema abundância. Porque senão eu sou afastado, fico à margem do contexto dessa mesma sociedade. Não é só nesse momento agora, mas em outras sociedades do passado. Outras sociedades afastavam as pessoas que eram frágeis, que eram incompetentes, que não eram hábeis. E essas mesmas pessoas são iguais a qualquer um de nós. Talvez essas pessoas não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 3, que fala sobre as bem-aventuranças, né? A gente vê lá os pobres de espírito, que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas que pobre de espírito é esse que Jesus quer se referir? Desde o Novo Testamento ao Antigo Testamento, eles tinham vários sentidos para fazer uma referência a essa questão da pobreza. Moisés mesmo, em alguns momentos, e está lá no Êxodo, está lá no Deuteronômio, Moisés falava dos direitos aos pobres, que deveriam ser resguarnecidos, os direitos às pessoas pobres. Mas essa perspectiva de pobreza para eles, e é tão interessante que eu estava aqui pesquisando, desde o exílio da Babilônia, eles têm um conceito de pobreza completamente diferente como o nosso conceito atual de pobreza, né? Para eles, os judeus, eles achavam que o pobre era aquele que era humilde, era o piedoso, era o pobre. Olha que pensamento divergente do nosso pensamento atual. A pobreza para eles era humildade. A pobreza para eles refletia a piedade. Jesus mesmo destacou em Lucas, né? Lucas 11:41, eu pesquisei aqui, 12:33, destacou muito essa condição da importância que devemos dar às pessoas simples, mas pela essência feliz que elas descobriram em si, da humildade e da piedade. Aí a gente começa a fazer uma reflexão profunda sobre o que é entender essa expressão pobre de espírito, que muitas vezes quer dizer nas literaturas pobres em espírito, que isso nada mais é do que uma idiomática, isso é uma semítica, que vai depender da região, que vai depender do momento que se coloca. Eu vou dar um exemplo a vocês. Isso está lá, eu acertei na mosca. Fala sobre a precisão do alvo, que sim acertou. Isso vai se transformar em pizza.
Eu não acredito que no final dê certo. Então isso é uma idiomática que muitas vezes nas escrituras e naquele que manifestava essa expressão era basicamente igual. Mas o que nós devemos entender é o peso do sentimento embutido nessa palavra. Pobre de ou em espírito. O que quer dizer isso? Humildes os que põem a sua esperança em Deus. Mendigos no espírito. Eu quando estava hoje fazendo os estudos aqui do Evangelho, eu me deparei com essa frase. Mendigos do espírito. Isso me tocou muito, sabe? Porque o mendigo nada mais é do que aquele que solicita um amparo, solicita com humildade, solicita ajuda. E aí eu me lembrei, está lá em Lucas 8, 43 a 46, quando Jesus foi tocado pelas suas vestes. O mestre foi tocado pela mulher hemorrágica e aquele toque, diferente daqueles empurrões, Jesus sentiu. Jesus, assim que suas vestes foram tocadas, Jesus parou e questionou aos apóstolos: quem me tocou? Quem assim me tocou? E os apóstolos assim falaram: Senhor, todos te empurram, todos te espremem. Isso hoje me tocou bastante, meus queridos, porque a diferença de um empurrão com segundas ou terceiras intenções é completamente diferente do toque do necessitado. É completamente diferente do toque daquele ou aquela que te busca amparo nos momentos mais difíceis. Esse sim é o pobre em ou de espírito, aquele necessitado pelo teu amor, necessitado no momento. Jesus estava necessitado pela saúde, estava sendo necessitado, ser tocado para transmitir saúde àquela mulher. Mas quantos de nós não estão necessitando ser tocados no fundo da existência, pelos nossos irmãos em sofrimento, que são muitos? Essa reflexão sobre a pobreza do espírito, essa reflexão do toque singelo, humilde das pessoas que muitas vezes nos querem apenas o socorro. Isso é a essência cristã. Isso me toca toda vez que eu vejo, isso me tocou muito hoje. E fortemente eu estou trazendo essa reflexão para que a gente possa aqui fazer sobre essa pobreza de espírito que não tem nada a ver com escassez, que não tem nada a ver com incapacidade, que não tem nada a ver com algo diminuto do ser. Jesus foi questionado porque andava com os publicanos, com as mulheres adúlteras, com pessoas de má conduta. E assim ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, aqueles que são rejeitados, aqueles que estão desprezados, aqueles que muitas vezes precisam de nós, e eu vim para eles. Então esse questionamento sobre a pobreza de espírito, que não tem nada a ver, como eu disse aqui, que não tem nada a ver com escassez e com incapacidade. E aí eu faço a reflexão do homem que olha para a caveira, e nesse olhar para a caveira ver que todos nós somos iguais, estruturalmente, espiritualmente somos iguais. Nós só precisamos ser tocados por alguém que nos toque a alma. Nós só precisamos ser tocados por alguém que nos toque a alma. Essa é a reflexão profunda hoje que eu quero trazer para vocês. É uma reflexão que a gente tem que levar para as nossas vidas. É um questionamento que a gente tem que ser sempre renovado em nós, sabe?
E eu não estou falando de ignorância, a baixa condição financeira dos humildes que são pobres, por serem pobres na condição econômica, eles também são humildes. Não. Nós sabemos que existem pessoas pobres financeiramente falando, economicamente falando, mas que não são humildes na maneira de tratar outras pessoas, que são arrogantes, presunçosas e bastante egoístas. A humildade, ela faz toda a conexão com a pobreza de ou em espírito. Nós devemos ser humildes. Nós não devemos nos arrogar por aquilo que achamos ser. Sou mais inteligente, sou mais do que você, tenho mais do que você. Tudo isso nós não levaremos. Entramos nessa vida sem nada e iremos levar dessa vida apenas as boas ou as más atitudes que assim, durante toda a existência carnal, nós nos desenvolvemos. Então é isso que nós iremos levar. É isso que basicamente as pessoas devem entender. É uma reflexão que eu trago para vocês. E eu queria agora fazer um questionamento para todos. Você tem observado as suas expressões, os seus manifestos, se essas expressões, os teus manifestos para com os teus irmãos, são manifestos pobres de espírito ou são manifestos que muitas vezes afastam e repudiam aquele que quer te tocar a alma, te pedindo simplesmente um ato caridoso teu. Esse é o questionamento. E para não ficar aqui só eu falando, eu queria ver aqui alguns de vocês, aliás, responder algumas perguntas, se assim tiverem algumas perguntas para serem respondidas, tá bom? Eu vou dar aqui uma olhada, são 8h30, né? E aí eu vou aqui começar a tentar responder alguns de vocês, tá bom? Tem muita gente entrando, né? Eurilanda Magalhães. Pessoal, são questionamentos desse evangelho, né, pobres de espírito, que nós devemos fazer. Mas quem realmente é o pobre de espírito? Sou eu? É o outro que precisa? Por tudo aquilo que eu disse, eu queria que vocês pudessem se questionar também. E me questionar, se for o caso, né? Contribuir aqui com a nossa reflexão, tá certo? A nossa pobreza, talvez não de espírito, não nos faz perceber, né? Que nós devemos fazer esses questionamentos mais profundos. No mesmo capítulo, eu selecionei aqui, no Orgulho e Vaidade, uma parte bem interessante, sabe? Que diz assim: ridícula cegueira, Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre que não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Nunca acreditei a Deus as ideias que os nossos cérebros orgulhosos imaginam. E aí vou aqui dar uma olhada aqui para poder compartilhar com vocês, né, sobre essa reflexão. Tem outra história que eu queria que vocês escutassem, também de um rei, que fala sobre as vestes do rei. Certo dia, o rei descobriu que existia um alfaiate chinês, e esse alfaiate chinês, ele era considerado como o maior alfaiate de todos os tempos. E o rei pediu que esse alfaiate viesse para assim tecer, costurar, desenvolver a mais bonita vestimenta. E esse alfaiate veio com essa missão, foi bem remunerado. E o rei assim disse que assim, quando essa vestimenta chegar, ele iria
fazer uma festa para mostrar a todos a beleza, a sua beleza e a beleza de sua roupa. E assim o alfaiate saiu com sacos de ouro. E passaram um tempo e o alfaiate, assim, não fez a roupa que ele disse que iria fazer. Ele estava enrolando o rei. O rei, angustiado, foi ao encontro do alfaiate. Quando chegou no alfaiate, o alfaiate apavorou-se, mas sabia que o rei era orgulhoso e vaidoso. Disse para o rei que as vestimentas estavam prontas e apontou para uma mesa onde não tinha nada. O rei olhou para a mesa e o alfaiate disse: o senhor não vê essa beleza de vestimenta? Eu acredito que o senhor está observando, está percebendo, porque essa vestimenta só os homens mais bem preparados, eles vão poder analisar tamanha beleza de vestimenta. O rei, ele não tinha visto nada, mas não queria dizer que não tinha visto, porque ele se arrogava ser inteligente, se arrogava ser astuto, e também não queria acreditar que estava sendo enganado. E o rei foi para um espelho, o alfaiate assim fez que colocava a vestimenta no seu corpo e começou a dizer que o rei estava lindo, que a vestimenta lhe caía bem, que ele estava mais belo do que mais de 1000 reis. E assim o rei, cheio de orgulho e vaidade, entra na sua carruagem e vai à festa que já estava programada para que todos pudessem ver a sua vestimenta. Quando o rei chega, o rei sai da carruagem e pergunta às pessoas: o que acham da minha roupa? Todos com medo do rei ficaram calados. Mas teve uma criança que apontou para o rei e disse: o rei está pelado. Quando o rei escutou a criança falando, ele começou a sentir remorso e começou a se arrepender de ser tão orgulhoso e tão vaidoso. Orgulhoso inicialmente por não admitir ter sido enganado. Orgulhoso também por não perceber que ninguém ali, muito menos ele, estava vendo aquilo que os olhos não podiam ver porque não tinha nada. Porque o alfaiate disse que aquelas roupas só poderiam ser vistas pelos homens mais inteligentes. Ele não queria dizer que não era inteligente. E muitas vezes nós somos assim. Nós não queremos dizer que não sabemos, nós muitas vezes não queremos descer do nosso pedestal para muitas vezes compreender as nossas condições pequenas da existência, achamos ser melhor do que o outro, e aí a gente vai se distanciando das pessoas, vai se distanciando simplesmente do toque daquelas que precisam de nós. E esse distanciamento vai afastando aquela percepção que hoje a gente aqui já está tendo sobre a pobreza da alma, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. É essa pobreza que Jesus, em seus questionamentos, em suas afirmativas, dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão o reino dos céus, o reino de Deus. Essa pobreza da vaidade, esse despir-se do egoísmo, do orgulho, é que nós devemos ter e fazer durante toda a nossa vida, né? O livro Ferraz aqui, difícil é deixar no outro aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo ler direitinho. Difícil é deixar no outro aqui o que lhe pertence. Tendenciamos a receber más ideias, adquirimos tal estado. Bom deixar, não dá para sair mais. O Grey vem falar aqui sobre a medida, né? O que é medida? O egoísmo nos afasta da pobreza de espírito. Lógico, o egoísmo nos afasta. Quando nós não percebemos o outro, quando nós só queremos para nós só queremos consumir aquilo que poderíamos dividir, principalmente com aqueles que não têm, que estão necessitando do mínimo para viver. Esse egoísmo nos afasta da percepção do sofrimento do outro. É simplesmente assim. O egoísmo, que é o pai de todas as más tendências que o nosso espírito muitas vezes cultua,
o nosso espírito que não percebe, por cheio de orgulho e vaidade, não percebe que o egoísmo vem municiando essa vaidade, vem municiando esse orgulho de querer sempre para si tudo aquilo, desde as glórias ou tudo aquilo que pode ser consumido. E quando eu não consigo consumir, eu estrago, não deixo ninguém consumir. Esse orgulho que nos acaba. Esse orgulho, juntamente com esse egoísmo, com essa vaidade, que nos impede de sermos irmãos, de nos olhar realmente como semelhantes. Nós achamos muitas vezes, quando estamos imersos esse orgulho, essa vaidade, nos achamos melhores, mas nós não somos. Nós estamos aqui nesse plano por termos o mesmo padrão vibratório. Esse mesmo padrão vibratório nos faz sermos semelhantes. Se assim fôssemos melhores, estaríamos em outros planos mais evoluídos. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui porque o nosso padrão é semelhante. Não nos diferenciamos daqueles que são os piores, que a sociedade aponta o dedo, né? Os irmãos que muitas vezes não têm a oportunidade que nós temos de ter uma moradia, de ter um pai, uma mãe para educar com amor. E aí a sociedade muitas vezes desvia toda a sua personalidade, toda a sua perspectiva de ser um irmão, de ser aquele que veio para servir, veio para ajudar. Mas a gente não conhece as pessoas e seus sofrimentos, mas nós apontamos os dedos, nós julgamos. E muitas vezes nós não percebemos que nós aqui afastamos essas pessoas com a nossa falta de pobreza de espírito, né? O Paulo César, podemos dizer que o apego à matéria nos torna pobres de espírito? Completamente correto. Essa tua pergunta está correta. O apego à matéria, o apego àquilo que é transitório, nos faz nos aprisionar em gaiolas sem grades. Nós nos aprisionamos a um contexto que não existe. Tudo aquilo que transita, que modifica, nós não levaremos para o plano real, onde no final iremos todos. Nós estamos aqui para vivenciar um contexto material, para aprender a valorizar as relações e entender por que sentimos, por que eu sinto raiva, por que eu sinto amor, e ressignificar esses contextos na convivência social, na convivência íntima dos nossos familiares que nós escolhemos. Quando nós nos apegamos à matéria, quando nós nos apegamos ao que é transitório, nós esquecemos, nós estagnamos. Não retrogradamos, mas nós estagnamos, nós paramos do processo evolutivo, né? A Cleide Cândido, podemos estar pobres de espírito e não sermos totalmente pobres de espírito. Com certeza. Não é a condição econômica que vai te fazer, eu até falei, Cleide, não é a condição econômica que vai te fazer ser uma pessoa que tenha uma percepção muito mais sutil da vida, muito mais sutil das pessoas que necessitam de você, não apenas do teu recurso, mas necessitam do teu carinho, do teu olhar, do teu escutar, necessitam do teu amparo. Tem muita gente que é pobre, né? Pobre no que diz respeito a condições materiais, mas é cheio de orgulho, cheio de egoísmo, cheio de vaidade. Não é a condição, né, econômica que vai te fazer ser pobre de espírito ou em espírito. É a capacidade de percepção que tu aflora quando tu tem piedade, quando tu vê o teu irmão em dificuldade. É essa condição que vai te fazer descobrir que tu tens o potencial de servir, e quando tu serve, quando tu entrega, tu recebe muito mais do que tu entrega. E é isso que nos assemelha uns com os outros. Somos irmãos de caminhada. O Albani Linhares, temos que entender que somos pobres, tudo que temos é entregue a nós por Deus, que nos dá o encargo de administrar. É corretíssimo.
Deus nos entrega um mundo para que nós possamos usufruí-lo. Deus nos entrega um corpo físico para que também possamos usufruí-lo. Deus nos dá a oportunidade de conviver em sociedade para que, através da convivência em sociedade, aprendamos a nos olhar como irmãos. Nós só temos aqui saber utilizar tudo aquilo que nós recebemos de empréstimo da espiritualidade de Deus. Nada nos pertence. Nós, como eu disse no começo, nós entramos sem nada e sairemos sem nada. Tá? Deixa eu ver mais um aqui. Mais um questionamento. Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui no... Daqui a pouco a gente encerra. Mas, pessoal, basicamente é isso. Esse ser pobre em espírito é o pobre do orgulho, o pobre da vaidade, sabe? A gente tem que começar a buscar nessas reflexões do Evangelho, e hoje me tocou bastante, sabe? Eu comecei a me questionar sobre essa pobreza de espírito que eu quero ter, né? Sobre esse orgulho que eu quero amortecer, sobre essa vaidade que eu quero controlar, sobre esse egoísmo que eu quero muitas vezes até dissipar da minha existência. Porque nós não podemos trazer só para nós, e nós não podemos para nós nos fixar em tudo aquilo que existe. Isso me pertence, isso foi eu que disse, isso foi eu que fiz. E as pessoas que precisam, que necessitam de um olhar contemplativo ao sofrimento delas, como eu falei no começo, o toque das vestes, né? Muitas pessoas estão precisando tocar, e a gente precisa ser tocado pelo sofrimento delas também, para poder servir, para poder aprender, para poder progredir em espírito, sendo pobre em espírito, né? Vamos olhar aqui mais uma coisinha. O Francisco Nildo Sobral. Temos o dever de buscar banir o orgulho e o egoísmo da humanidade. Isso significa buscar bani-los da nossa conduta. Correto, Francisco. Correto. A gente tem que fazer um exercício constante, diário. São reflexões que não são apenas os momentos que nós nos encontramos, né? No Natal, no Ano Novo, nos aniversários. Essa reflexão nós devemos fazer diariamente. Ao acordar, ao deitar, começar a nos questionar, será que hoje eu fui alguém que ajudou alguém, que diminuiu, que minorou o sofrimento de alguém? São esses questionamentos, essas perguntas que nós devemos fazer. O Grey, onde está teu tesouro? Ali está teu coração, né? Talvez por isso muitas vezes estamos em depressão e ideação. Muitos de nós, né? Muitos de nós que querem desistir da jornada terrena por não suportar as dores, por não suportar os sofrimentos, esquecem que o tesouro, o nosso real tesouro, está no nosso coração. O judeu sempre fazia uma reflexão muito profunda sobre a existência do coração, né? O coração para o judeu, amar a Deus de todo o teu coração, e amar a Deus de todo o coração para o judeu, eu não poderia amar o meu semelhante se eu tivesse um questionamento, uma dúvida com ele, ou se tivesse uma animosidade. Para amar a Deus, eu tinha que ter um coração integralizado. Então, eu tinha que ter esse coração puro para amar a Deus. Então, amar a Deus de todo o teu coração. Não poderia amar a Deus se eu tivesse algum conflito com o meu semelhante, né? E é o nosso grande tesouro. O Paulo César, quais os caminhos para nos distanciar da pobreza espiritual? Paulo César, eu não sei de todos os caminhos, mas eu sei que um dos caminhos que me toca muito é a caridade. O poder estar servindo as pessoas. E quando eu falo servir, não estou me referenciando a dar a elas o que elas precisam em dinheiro ou em bens. Mas eu estou falando ser caridoso, muitas vezes é ser paciente, ser tolerante, ser irmão, ser amigo, né? Escutar, acolher, amparar. Tem muito irmão nosso aí que infelizmente está pensando em desencarnar porque não tem um acolhimento,
porque simplesmente as pessoas não percebem o seu sofrimento. E quando a gente começa a perceber o sofrimento do outro, a gente começa a entender que a gente está começando a dar um passo para essa evolução espiritual e se afastar desse orgulho, desse egoísmo, dessa vaidade, e começo aí a perceber as pessoas em minha volta. Isso é o que é o mais singelo, sabe? Então, existem outros caminhos? Existe, mas o da caridade, né? do servir com amor, esse é um dos caminhos que tem me tocado fortemente e que tem feito uma grande mudança na minha vida. Deixa eu ver aqui outros. Aline, acredito que os maiores tesouros do coração não são palpáveis. Os maiores tesouros são aqueles que podemos repartir. Não deu para ver a tua afirmação, Aline, mas até onde eu li aqui está corretíssimo. Ser pobre de espírito é quando a gente percebe que as coisas materiais não nos traz felicidade. Ser pobre de espírito é quando a gente vê a felicidade no outro e você foi o gerador da felicidade do outro. Esse é ser pobre de espírito. E essa pobreza de espírito nós temos que buscar, né? Dia a dia, momento a momento, né? A Verônica fala, ser pobre de espírito é a pessoa humilde. Eu falei aqui, Verônica, que nem sempre o humilde, no que diz respeito a condições materiais, ele é pobre de espírito, ele pode ser orgulhoso. Mas no que diz respeito a outra questão da humildade, o pobre de espírito é aquele humilde, né? Humilde e singelo, aquele que não quer ser mais do que ninguém, aquele que não quer ultrapassar os limites, aquele que se reconhece perante a tudo que ele vivencia, ele sabe que ele é herdeiro do universo, ele sabe do seu potencial, mas também não quer ser mais do que ninguém. Esse é o ser humilde, amildar-se, né? Hermógenes tinha um senhor que ele era yogi, não sei, acho que até desencarnou, que ele falava sobre o processo de amildar-se, né? Nós devemos nos amildar. Amildação é nos tornar inatingíveis às ofensas. Pessoal, já são 8 horas e 56 minutos aqui no meu relógio. A gente atrasou um pouco porque a conexão estava meio ruim no começo, mas eu vou ter que finalizar até porque é 1 hora só, tá bom? Então eu quero agradecer a todos. Eu queria aqui, eu fiz uma ligação hoje pela manhã para um primo meu do interior e a gente questionou sobre essa questão da pobreza do espírito e ele é um matuto do interior, ele se classifica como um matuto do interior lá da Santa Quitéria, o nome dele é Machado. E ele me passou aqui um repente, eu queria terminar falando esse repente aqui para vocês, se o tempo der, tá bom? Esse repente, ele fala assim: tem gente que é tão pobre que só dinheiro tem. Esse vive como louco, não distingue um de 100. No meu banco, este cliente não vale um vintém. Quando você se olhar, tire primeiro a paixão. Quem veste paletó é aquele mesmo que veste o gibão. E no final, tudo é igual, é sempre aquele caixão. Jesus desceu do céu para a grande reunião. Teve rei, teve agricultor, vieram para o sermão, mas só os pobres de espírito ele estendeu a mão. De espírito sempre fui pobre, pois a vida me ensinou. Não sou maior que ninguém. Eu tentei, não vigorou. E a corda que te segura é a mesma corda que quebrou. Eu sou besta, abestado eu sou, mas já passei a entender que quando a gente precisa, o bom mesmo é se fazer. Então, nessa tua vida, faz de tudo para aprender. Deixa essa tua besteira, que é igual ao pinto no xerém. O que tu tem não é teu, amanhã um dono vem. Pois tudo é igual a todos, o Filho de Deus, assim é também. A vocês quero avisar, mas se você tem amor, pode comemorar. Mas sabe o que é certo? O bom mesmo é rezar. Então um beijo no coração de vocês, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!